Eu nunca imaginei que um dia eu iria sair da estabilidade do CLT. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Paula Philipson, sou farmacêutica, consultora de amamentação e mãe de 4 meninos, incluindo gêmeos, todos amamentados. E hoje eu vou contar para vocês como foi a minha transição de carreira. Bom, eu decidi fazer farmácia e bioquímica, eu ainda estava no ensino médio, eu amava as aulas de química, eu gostava de estudar química, apesar de eu sempre, até hoje, me considerar uma pessoa de humanas. E eu também gostava de biologia, mas normal, dependia do assunto. E quando entrei na faculdade, eu tive uma overdose de química, acabei cansando e acabei me apaixonando pela área de biologia humana mesmo, que é o que a gente estuda para ser farmacêutico, a química farmacêutica, e resolvi que eu ia trabalhar com medicamentos. Para trabalhar com medicamentos, o meu sonho era muito claro, ser CLT. Jamais seria dona de uma empresa ou começaria um negócio do zero, porque eu queria estabilidade, né, os benefícios, convênio, férias remuneradas, 30 dias de férias e ter a segurança de desligar no final de semana e nas férias sempre que eu quisesse. O inglês fluente e mais outros 2 idiomas que eu falo, isso me abriu muitas portas e assim que eu me formei, eu consegui uma vaga numa multinacional de pesquisa clínica. E lá eu fiquei por quase 12 anos. E por muito tempo eu me vi muito apaixonada, eu amava o que eu fazia, eu me via crescendo ali, mas o mundo corporativo é muito dinâmico, então as áreas vão mudando, os papéis vão mudando e de repente eu fui parar numa área onde eu me sentia um peixe fora d'água. E não era um ambiente que era ruim. Antes da pandemia, eu já podia fazer home office e eu fazia, eu trabalhava quase 100% do tempo de casa. Às vezes eu ia uma vez por mês para o escritório, eu mudei de estado pelo trabalho do meu marido trabalhando nessa empresa, então o que foi muito legal, eu tinha chefes fora do Brasil, tive chefes no Brasil, time no mundo inteiro, então era muito gostoso essa parte de se relacionar com pessoas do mundo inteiro e as pessoas serem sempre muito gentis. Nunca sofri com um ambiente tóxico de trabalho, mas ainda assim eu me sentia burra todos os dias. Parecia que eu estava travada, que eu não conseguia dar o meu melhor, sabe? Quando você tem a performance na empresa, eu estava lá sempre atingindo as expectativas, o que eles dizem que é o normal, mas eu sabia que o quanto eu era dedicada e o quanto eu poderia ser mais do que aquilo, mas eu não conseguia. E eu via as pessoas tendo muito mais facilidade do que eu para fazer a entrega de projeto, de relatórios e tudo mais. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, o meu marido plantou uma sementinha na minha cabeça, falando: "Ah, você devia pensar em procurar alguma outra coisa que te faça mais feliz". E eu falei para ele: "Mas quem disse que eu não sou feliz? Eu adoro, eu falo em várias línguas, converso com gente do mundo inteiro, eu sempre gostei desse contato com pessoas". E ele falou para mim: "Mas você gosta do assunto que você conversa?". E aí eu falei: "É, tem razão, o assunto que eu converso não é o que eu gosto". E aí ele sugeriu ali que eu usasse a minha licença para pensar na carreira, mas como mãe, querendo estar perto do meu filho, uma empresa antes da pandemia que me deixava ser home office, eu nem cogitei e deixei aquela ideia de lado, mas ele plantou uma sementinha. Aí logo que eu voltei a trabalhar, não deu alguns meses, eu engravidei do segundo filho. Aí no segundo filho, essa ideia começou a voltar e meu marido começou a falar de novo: "O que que você acha de ir atrás de alguma coisa, ver do que você gosta?". E no final, né, da segunda gestação, um pouco antes de eu sair de licença, eu fui indicada por uma profissional que fazia esse tipo de trabalho dentro das empresas, de entender o perfil do funcionário e ver qual área ele se encaixaria melhor. E algumas pessoas contratavam ela no particular. E naquela época, 2018 para 2019, ainda não se falava tanto em autoconhecimento, pelo menos não para mim, e eu achava que eu me conhecia. Então, assim que meu filho nasceu, né, depois de uns meses, acho que ele tinha uns 2, 3 meses, quando eu mandei uma mensagem para ela, porque a minha ideia era, bom, se ela trabalha em empresa, ela vai me entender. E aí a minha ideia é que ela trace um mapa sobre mim e que eu volte para a empresa da licença e fale assim: olha, eu queria uma vaga nesse departamento aqui. Como era uma empresa multinacional, eu sabia que tinha muitas ofertas de vaga e o que era mais legal é que os seus gestores, eles te ajudavam a migrar de departamento sempre que eles viam que você fazia um bom trabalho e que realmente aquilo te faria feliz. Então era essa a minha ideia, manter o meu emprego home office, naquela empresa que eu sempre gostei, com as pessoas que eu gostava, só mudar de departamento para tentar me sentir assim mais produtiva, mais útil e voltar a ter paixão no que eu fazia. Aí durante esse processo com essa profissional veio o primeiro choque.
Ela falou assim: "Você nunca pensou em empreender?" Aí eu: "Não, imagina, eu amo ser CLT, nunca nem passou na minha cabeça outra possibilidade". E ela falou assim: "Você não tem perfil para o mundo corporativo". Eu falei: "Nossa, mas eu tô há quase 12 anos, como assim?". "Há quase 12 anos, quanto tempo você trabalha de casa?". Aí eu falei: "Uns 9 anos". Ela: "Então, você imaginou você 12 anos indo para o escritório todo dia, tendo essa vivência de escritório? Eu acho que você teria pirado antes", ela falou, né, "não é o seu perfil, né, e não é à toa que você está se sentindo deslocada". Aí eu falei: "Meu Deus, então qual que é o meu perfil? Eu não sei nem fazer brigadeiro para vender de porta em porta, o que que eu posso fazer?". E aí ela falou: "Calma, o meu trabalho aqui também é esse, é descobrir o seu potencial, descobrir do que você é capaz e a gente traçar um plano juntas para você fazer essa migração". Bom, já estava lá, já tinha pago todo o processo, eu falei: "Vou me jogar". E o processo era muito parecido com Ikigai. Não sei se ela chegou a falar essa palavra já faz tempo, e na época eu nem conhecia esse processo, que é um método japonês que você une o que você é bom, mais ou menos, tá, gente? Não vou falar com muita certeza, mas é o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você pode ganhar dinheiro, qual é o seu propósito, o que vai trazer uma mudança para o mundo. Então você vai fazendo nessas categorias o que que você é bom, o que que você faz que dá para ganhar dinheiro, etc. E quando você junta, que tem qual função sua tem tudo isso em comum, você descobriu o seu Ikigai. E aí, nesses processos, eu percebi que eu queria trabalhar com gestantes e puérperas, porque algumas pessoas conhecem da minha história, né? Eu tive uma consultora de amamentação que no meu segundo filho ela gritou comigo em casa, falando que ele seria um forte candidato ao desmame. Corta para 2 anos e 2 meses de amamentação, né? Voltando. E quando ela gritou comigo, no momento de tanta vulnerabilidade, aquilo já clicou uma chavinha em mim e falava, gente, como é que as pessoas tratam puérpera desse jeito? Então, isso trouxe, né, isso voltou para mim, que fazia poucos meses, durante esse processo, que eu queria poder fazer alguma coisa pelas puérperas, para que elas não fossem tratadas dessa forma. Ok, posso trabalhar com puérpera, posso trabalhar com gestante, mas o que exatamente? Eu falei, bom, vou fazer faculdade de psicologia, de repente trabalhar nessa área da psicologia, e ela falou, calma, você não precisa prestar outra faculdade, vamos usar a bagagem que você tem? E aí eu falei que né, uma das coisas que eu gostava de fazer era meditar, porque eu sou uma pessoa ansiosa, diagnosticada, né, eu tenho transtorno, faço tratamento. Então, desde 2014, eu fiz parte de grupos de meditação cristã e também usava aplicativos de mindfulness, que eu uso até hoje, inclusive. E eu percebi que eu queria trabalhar com isso, de repente montar grupos de meditação para acalmar as gestantes, as tentantes também, que eu passei por essa fase, fiquei muito ansiosa, e as puérperas, né? Porque todo mundo que passou pelo baby blues, uma possível depressão pós-parto, que eu fui diagnosticada mais tardiamente depois. Então eu queria algo nessa linha. Então ela falou, tá bom, o que você precisa fazer para trabalhar com isso? Então o processo dela era, vai atrás do seu business plan, né? Faz o seu plano de negócio. Então eu fui atrás de como ser uma instrutora de mindfulness. Eu descobri que tinha que ter um pré-requisito, que era um curso de 8 semanas, check, me inscrevi no curso. Depois desse curso, eu precisava fazer um outro curso que incluía um retiro de 7 dias em silêncio. Falei, gente, eu tenho um bebê de 6 meses, né, na época, mais ou menos, um filho de 2 anos, o bebê de 6 meses que eu pretendo amamentar, agora que eu consegui superar as dificuldades da amamentação, não pretendo desmamar tão cedo, como é que eu vou fazer um retiro de 7 dias longe dos meus filhos? Mas eu já estava no caminho de ser um projeto de médio prazo, né? E em paralelo a isso, uma amiga de infância entrou em contato comigo nas redes sociais, porque ela viu que eu tinha 2 filhos, que eu tinha acabado de ter um filho e ela estava para ter uma bebê, a primeira filha. Então, normal, né? As mulheres se unem muito quando o assunto é maternidade. Então, a gente voltou a se conectar. E ela me contou que ela era formada em nutrição e ela trabalhava com essa área materno-infantil e ela tinha feito 2 cursos de consultora de amamentação. Quando ela falou isso, eu falei, mas você é nutricionista, consultora de amamentação? Achei que só enfermeira podia ser. Ela falou, não, são cursos à parte, são capacitações à parte que qualquer pessoa que tenha qualquer curso superior pode fazer. E você sendo da área da saúde, você já vai ter uma grande bagagem. E aí eu falei, nossa, tá aí, tá aí. Falei, gente, eu posso entrar nesse mundo da maternidade
começando a trabalhar com amamentação e depois eu migro, né, para a parte de meditação. Mal sabia eu, né? Bom, então, traçado o plano, ela falou, bom, então agora acho que você sabe o que você tem que fazer. Eu falei, o quê? Pedir as contas? Porque ela falou, eu acho que você não vai conseguir ser mãe, trabalhar CLT, né, numa multinacional, mesmo que você trabalhe de casa, que a carga de trabalho era intensa, e ainda se dedicar a um projeto. Até você consegue, mas vai demorar mais. E aí eu falei, vou voltar a trabalhar e ver no que vai dar. Voltei a trabalhar da licença. E aí, naquela época não se falava, mas depois eu entendi que eu estava prestes a ter um burnout, assim, eu olhava para as planilhas, eu olhava para o computador, me dava uma sensação ruim, eu não conseguia ficar ali, eu não conseguia cumprir nenhuma meta, isso que eu fiquei, sei lá, 2 ou 3 semanas trabalhando. E conversei com a minha chefe, que não era do Brasil, ainda por cima eu estava me mudando de estado, e conversei com ela se eu podia tirar uns dias, mas eu não tinha dia para tirar. Então conversei com a RH se eu podia tirar uma licença não remunerada, porque eu já tinha tirado férias com a licença maternidade, eu não tinha para onde correr, então o RH me deu 15 dias de licença não remunerada para eu fazer essa mudança para o Rio, para eu respirar um pouquinho depois de 3 semanas de volta ao trabalho. E nesses 15 dias no Rio eu percebi que o buraco era muito mais embaixo. Como é que eu ia me adaptar numa cidade nova, sem rede de apoio, com 2 crianças pequenas, fazendo algo que eu já tinha entendido que não era para mim, que não me fazia bem, que eu não estava conseguindo fazer. Então, assim que eu voltei dessa licença não remunerada, eu criei coragem e pedi demissão. No mesmo dia que eu pedi demissão, eu me inscrevi num curso de capacitação em lactação, que ainda era presencial, lá no Rio de Janeiro. E foi assim que eu comecei essa jornada dentro da amamentação, achando que no futuro eu ainda iria para essa parte de instrutora de meditação. E no fim, gente, até hoje eu não fiz esse retiro. Eu amo mindfulness, eu uso muito, né? Eu acho que a filosofia, ela não é uma religião, nada é uma ciência. E para quem é ansioso, é uma filosofia de vida que ajuda bastante. Então eu trago muito para as mães que estão aflitas, agoniadas, né? Tanto na gestação, nem tanto, elas estão mais assim otimistas, idealizando o que vai ser, né? O bebê, o puerpério, o parto. Mas para as mães que já pariram, que muitas vezes se encontram naquele baby blues ou que estão sofrendo com a amamentação, aí eu posso passar alguma coisa do tipo uma mamada por vez, indico os aplicativos, eu não posso simplesmente instruir uma meditação para elas, porque eu não tenho essa formação e eu sou responsável. Mas eu consigo ainda levar isso como um pano de fundo no meu trabalho e para minha vida. Eu me apaixonei pela amamentação, eu já era apaixonada, mas eu não sabia que trabalhar com isso ia me realizar tanto e me realiza muito até hoje. Ai, Paula, legal. E aí, como é que ficou essa parte da estabilidade? Gente, isso é uma parte difícil. Empreender, principalmente no Brasil, não é fácil. Eu nunca mais tive um ganho anual que eu tinha como CLT numa empresa, porque todo mundo sabe que empreender é cheio de altos e baixos, mas eu sigo firme no meu propósito, eu reconheço que eu tenho uma posição de privilégio, inclusive, que esses altos e baixos dentro da minha renda familiar é permitido, né, dentro do que a gente consegue arcar, juntando toda a nossa renda. Continuo firme e forte nessa consultoria de amamentação e eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu fiz esse vídeo para você, talvez atinja alguma grávida ou alguma mãe que é o momento que a gente mais se questiona se a gente está no lugar certo, na hora certa, no papel certo, se está valendo a pena esse trabalho longe do nosso filho, da nossa filha. Então eu trouxe isso aqui para você refletir, espero que te ajude de alguma forma, toda a coragem e o processo que eu fiz. Não precisa pagar uma pessoa como eu paguei. Hoje em dia a gente tem muita informação na internet, acho que tem muitos exercícios que você pode buscar de autoconhecimento. Se você tiver até como pagar uma psicóloga e fazer uma terapia também é muito interessante. O importante é você olhar para dentro, se conhecer, entender o que você gosta, o que você é boa, o que o mundo pode ganhar com o que você é boa e o que você gosta. Como você vai fazer essa diferença no mundo e que você pode monetizar isso. Então, eu espero que eu tenha inspirado alguma pessoa de alguma forma. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhar os meus vídeos para as gestantes e mamães que vocês conheçam. E até logo!